Existe um paradoxo inexplicável no Brasil. Milhões de brasileiros com problemas pessoais e sociais, suplicando por ajuda jurídica inteligente para se resolver. E de outro, 1 milhão de advogados reclamando de não ter trabalho decente. Isso é mais que um dilema, é uma contradição total. Os governos deixaram de ser promotores do bem comum para se tornarem máquinas de desrespeitar a lei. O Estado que deveria honrar a lei é o agente que mais viola a lei e usa a própria lei para atrasar os direitos dos cidadãos. O reflexo direto disso você visualiza nas ruas. Você vê no dia a dia do cidadão brasileiro que não progride, que vive trabalhando cada vez mais e sobrando cada vez menos, até ser atingido por uma doença ou pelo desemprego, enquanto favelas crescem no país inteiro. As grandes corporações seguem o fluxo, adiando as soluções de reclamações para milhares de processos. Bancos, telefônicas e planos de saúde já têm 10 milhões de processos na justiça. Empresas e governos possuem times grandes de advogados geniais que trabalham com intensidade em formular estratégias para desconectar as pessoas dos seus direitos. Por esta prática, vamos chamá-los de desconectores. Equipes de advogados com excelente formação, equipados com a mais avançada tecnologia, com times de programadores para colaborar e salários estratosféricos, trabalham sem parar para os desconectores, com um modus operandi de 5 fases. Fase 1. Criam a desconexão intencionalmente para desrespeitar um direito posto e comum. Fase 2. Os desconectores massificam este desrespeito sozinhos ou em grupo. Fase 3. Nós, advogados, fazemos a judicialização em massa da disputa contra os desconectores, como já era esperado e calculado. Fase 4. Eles aplicam a tese de defesa já pensada desde o início. Fase 5. Cooptação do judiciário para a destruição total do direito atacado. Você já havia percebido este ciclo? Eles geram a massificação dos ajuizamentos, mas o judiciário condena quem da advocacia predatória? Eu, você, nós, que advogamos para o cidadão. Após desconectar os cidadãos dos seus direitos, o passo seguinte é destruir esses direitos. É esse o papel deles? Podemos discutir, podemos criticar, mas temos que reconhecer que os desconectores são muito bons nisso e que nós, advogados dos cidadãos, estamos perdendo esse jogo. Sem estratégia, sem colaboração, sem senso de equipe. Aliás, essa é a estratégia dos desconectores para ganhar de nós, nos manter divididos e como adversários. Jean-Paul Sartre disse uma vez: não importa o que fizeram de nós, importa o que nós fazemos do que fizeram de nós. Para virar o jogo, precisamos ter nosso objetivo claro: conectar as pessoas aos seus direitos, manter elas conectadas. Quanto mais conectadas, menor a chance de destruição desses direitos. Precisamos ser excelentes em manter elas conectadas, seja nas redes sociais, seja na organização do escritório, na luta técnica com a melhor tecnologia. Mas não podemos contar com o judiciário. O sistema jurídico é ineficiente, paliativo, atrasado, elitista, punitivista, preconceituoso e inseguro. Ele é uma arena de batalha complexa, onde nós advogados não podemos entrar desarmados, muito menos sem entender que as disputas individuais fazem parte de uma luta maior, uma disputa dos advogados dos cidadãos contra os desconectores. O sistema jurídico quer se alimentar com mais litígios, quer volumes maiores de processos para justificar maiores gastos com ele próprio, mais privilégios para juízes, mais cargos de confiança. Sabe quando esse ciclo está previsto para acabar? Nunca. O que fazer então? Como mudar essa realidade? Como juntos lutar contra o sistema? Para lutar com eficiência contra o sistema jurídico arcaico, precisamos juntos entender qual a sua causa, quem o sustenta firme, quem o alimenta todos os dias. Não são os juízes, nem os promotores, nem poderosos empresários que mantêm esse sistema de pé. São os advogados. O sistema jurídico é alimentado todos os dias pela própria advocacia. Você não pode lutar contra o sistema. Você é o sistema. Sou eu, você, seu colega,
Todos nós advogados que damos nossa melhor energia ingressando todos os dias com milhares de processos judiciais, empacotando os problemas dos brasileiros sem resolver. Nós, advogados, não somos vítimas desse sistema, nós somos parte dele. Somos parte da engrenagem que, mesmo com boas intenções, acabou sendo usada para punir onde era preciso cuidar, para litigar onde era possível resolver, para burocratizar onde a urgência deveria exigir eficiência. Somos parte de um sistema que gera injustiças em massa mais do que uma parte qualquer, a parte fundamental. A parte moldada e imersa em uma cultura antiquada, que nos conduz apenas a transcrever os problemas dos clientes e levar o destino deles e o nosso destino junto para o colo dos juízes, fazendo exatamente o que os desconectores mais querem, sem estratégia, sem organização, sem nenhuma colaboração e com uma estrutura coletiva muito incipiente. É preciso mudar a nós mesmos e reinventar a advocacia do cidadão. Usar a tecnologia para inverter nossa prática e tornar mais ágil e menos dependente dos juízes. Pode parecer utopia, mas é uma possibilidade real. Pense quanto a advocacia e a prática do direito já mudamos nos últimos 5 anos. Você pertence à geração de advogados mais inteligente, poderosa, veloz e eficiente da história. Você faz todos os dias coisas que gerações anteriores de advogados nem conseguiam imaginar. Você está vivendo a revolução digital do direito. Você está liderando essa revolução. Você faz parte de uma grande comunidade de advogados que estão moldando o comportamento das futuras gerações. E cada iniciativa sua lá no seu escritório, somente você, seu time e seus clientes, essa iniciativa é uma parte importantíssima nessa grande transformação. A mudança da nossa classe profissional inteira, agora e no futuro. Uma mudança que inverte o modo de pensar o direito, que tem foco na realidade e não em leis sem sentido e sem efeito. Então, imaginem se ao invés de lutar contra o sistema, nós, advogados digitais, mudarmos a nós mesmos. Dentro das regras do sistema, invertermos a lógica do sistema. Nós mudarmos nossa mentalidade simplista e imediata de cada caso, para vivermos uma prática jurídica intencional e consequente, comprometida em mudar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo valorizar nosso próprio trabalho. As novas tecnologias e a inteligência artificial abrem as portas para uma grande transformação, nos dão as ferramentas para evoluir como pessoas e como profissionais e permitir que possamos responder o anseio de milhões de pessoas que têm pouco dinheiro, mas que são muitas, e que precisam de serviços jurídicos mais acessíveis para casos simples. O cidadão não tem dinheiro sobrando. O trabalhador não tem tempo a perder, mas eles precisam de nós. Nós somos a justiça. Sim, somos capazes de revolucionar o direito brasileiro e, quem sabe, o direito mundial. E essa mudança já começou. Diversos escritórios já estão percebendo que, além da melhor experiência do cliente, a resolução rápida dos conflitos e a advocacia consultiva e preventiva é melhor e é muito mais lucrativa. Pense seu escritório não só como litigante voraz, mas como um resolvedor de problemas, um facilitar na vida das pessoas. A DVBox Nation assume a missão não apenas de fazer melhor, mas de mudar totalmente a imagem da advocacia frente à sociedade. Cada um de nós, em cada ação do seu escritório que visa melhorar a experiência do cliente, cada iniciativa de adoção de melhores tecnologias, cada gesto de cooperação que constrói uma advocacia colaborativa e solidária, você não está aqui por acaso. E este encontro não é apenas sobre aprender ferramentas novas, é sobre nos tornarmos novos, é sobre começar a fazer nossa parte na melhoria do país. O Brasil é um dos melhores países do mundo, mas com injustiças gigantescas. Não seremos nós, sozinhos, que vamos corrigir essas injustiças, mas juntos podemos fazer a nossa parte e impactar a vida de milhões de pessoas para o bem. Essa é a razão da fundação da DVBox Nation, uma nação simbólica, sem fronteiras físicas, mas com valores inegociáveis. O maior objetivo deste primeiro encontro da DVBox Nation é consolidar a união das comunidades jurídicas mais inovadoras, dos advogados e advogadas que não querem ser objeto do sistema,
mas estão dispostos a se unir para fortalecer a advocacia do cidadão. É preciso, antes de tudo, ser exemplo, fazer do seu escritório uma base, uma ilha, uma parte engajada no movimento de transformação digital da advocacia, com a melhor tecnologia disponível, com inteligência artificial, com automações e com a prática de novos tipos de prestação de serviço, mais ágeis, úteis, com honorários acessíveis, mais escaláveis, sem o judiciário. Em seguida, ser um defensor aguerrido das transformações, conversando e convencendo colegas antiquados que estão presos mentalmente em um modelo ultrapassado. Convencer a OAB local e seus representantes, criar modelos de discussão sobre isso, mesmo que seja para 4 ou 5 colegas apenas, mesmo que seja em um jantar, em um encontro. É preciso derrubar o preconceito da advocacia brasileira com a tecnologia. E, por fim, estabelecer uma organização mais madura e estruturada para o nosso movimento, que seja capaz de enfrentar os desconectores em todas as arenas de disputa, e não apenas individualmente nos processos, mas também nas estratégias. Financiarmos grupos de trabalho técnico para convencer os ministros do STF sobre nossas teses. Enfim, é preciso organizar a advocacia não simplesmente do ponto de vista individual do próprio escritório, mas do ponto de vista da advocacia inteira, como um único exército que está em combate todos os dias pelas mesmas lutas contra os mesmos adversários. Essa, de fato, é a grande revolução que nossa geração de advogados precisa fazer para reequilibrar o jogo na arena jurídica. Não estamos mais falando apenas de ideias, de problemas ou de teorias. Estamos falando de nós, do que faremos a partir de agora.